Filha, existe um ponto silencioso onde o amor termina e a ansiedade começa. E muitas vezes esse limite se perde dentro do coração. Nem tudo o que pulsa é amor. Nem toda intensidade é entrega. Às vezes, o que você chama de amor é apenas o medo tentando se proteger da perda. Esta oração não nasce para pedir que alguém fique, nem para provocar decisões externas. Ela nasce para reorganizar o lugar interno de onde você ama. Afrodite observa quando o coração se antecipa, quando a mente corre à frente do tempo, quando o vínculo se transforma em vigilância. Observa quando você chama de cuidado aquilo que, na verdade, é controle. Quando chama de conexão aquilo que é medo de ser deixada. Filha, amar não é viver em alerta. Amar não é medir sinais, interpretar silêncios, ajustar o próprio valor conforme a resposta do outro. Isso não é amor? Isso é ansiedade buscando segurança. Afrodite não se manifesta onde o amor é usado como anestesia emocional. Ela não entra em campos onde o coração tenta garantir, prever ou se defender o tempo todo. Ela responde quando a filha está disposta a desacelerar, a sustentar presença e a permanecer inteira, mesmo sem garantias. Hoje, diante de Afrodite, esta filha reconhece que muitas vezes não estava amando, estava tentando se acalmar através do outro. Reconhece que confundiu entrega com urgência, vínculo com apego, profundidade com intensidade emocional. Afrodite não julga essa consciência. Ela apenas observa se há disposição real para a mudança. Filha, o amor que nasce do medo exige provas constantes. Ele pede confirmações, respostas rápidas, sinais visíveis. Ele se alimenta da atenção do outro porque ainda não aprendeu a se sustentar por dentro. E Afrodite só age quando o amor deixa de pedir garantias e começa a assumir responsabilidade emocional. Hoje, esta filha se dispõe a olhar para dentro e reconhecer de onde nasce o seu movimento no amor. Se nasce da presença ou da carência. Se nasce da escolha ou do medo de ficar só. Afrodite, não te peço que organizes ninguém fora de mim. Não te peço que mudes comportamentos, nem que alinhes tempos que não são meus. O que coloco diante de ti é a minha disposição de reorganizar o meu próprio campo emocional. Eu escolho não chamar de amor aquilo que me desorganiza. Escolho não transformar o vínculo em um lugar de ansiedade constante. Escolho reconhecer, quando estou tentando garantir, o amanhã em vez de sustentar o agora. Afrodite observa esta escolha porque é nela que o amor verdadeiro começa a se formar. Filha, quando o amor é confundido com ansiedade, o corpo nunca descansa. A mente permanece em estado de espera, o coração se mantém em prontidão, e qualquer silêncio vira ameaça. Não porque o amor é frágil, mas porque o lugar interno de onde se ama ainda está ferido. Afrodite reconhece quando a filha se perde tentando antecipar o que ainda não aconteceu. Reconhece quando o pensamento se adianta ao tempo, criando cenários, suposições e expectativas. Nesse ponto, o amor deixa de ser presença e passa a ser esforço. E o esforço não sustenta vínculos verdadeiros. Filha, o amor que nasce da ansiedade pede resposta imediata. Ele precisa de sinais constantes para se sentir seguro. Ele se movimenta rápido porque tem medo de parar e sentir o vazio que carrega. Mas Afrodite ensina que o amor maduro não corre. Ele sustenta. Ele permanece sem se contrair. Hoje, esta filha reconhece que não precisa vigiar para amar. Não precisa se antecipar para ser escolhida. Não precisa se ajustar para caber. Afrodite não fortalece relações baseadas em tensão interna. Ela fortalece o campo onde a filha aprende a ficar consigo, mesmo sem se abandonar. Filha, quando você tenta controlar o ritmo do outro, é porque perdeu contato com o seu. Quando exige clareza imediata, é porque ainda não confia na própria capacidade de sustentar o tempo. E o tempo não é inimigo do amor. Ele é o revelador. Afrodite não acelera processos, ela revela verdades. Hoje, esta filha escolhe desacelerar por dentro. Escolhe não confundir silêncio com rejeição. Escolhe não transformar a ausência momentânea em abandono definitivo. Afrodite age quando o coração para de se defender antes de ser atacado, quando aprende a sentir sem reagir imediatamente, quando permite que o amor respire. Filha, amar não é se perder no outro. Amar é permanecer em si enquanto se relaciona. É reconhecer quando o medo quer assumir o comando e, conscientemente, não entregar a ele o controle. Neste ponto, o amor começa a se reorganizar. Afrodite observa quando a filha decide não responder a partir da ansiedade. Quando escolhe pausar em vez de se precipitar. Quando sustenta a presença sem cobrança. Essa escolha muda o campo. O amor deixa de ser um lugar de prova e passa a ser um espaço de troca. Deixa de ser um pedido e se torna um encontro. Filha,
A ansiedade no amor nasce quando a mente tenta assumir um papel que não é dela. Ela tenta prever, garantir, proteger, antes mesmo de existir uma ameaça real. E nesse movimento, o coração perde o contato com o presente. Afrodite observa que a ansiedade não é excesso de amor. É excesso de medo disfarçado de cuidado. É a tentativa de não sentir novamente a dor que ainda não foi totalmente curada. Quando a filha ama a partir desse lugar, ela começa a se ajustar demais. Diz menos do que sente. Tolera mais do que deveria. Espera sinais externos para autorizar a própria paz. E o amor não foi feito para ser vivido sob vigilância. Filha, toda vez que você se pergunta, será que fiz algo errado? O amor já saiu do centro. Toda vez que você mede o próprio valor pela resposta do outro, a ansiedade tomou a frente. E Afrodite não se manifesta onde a filha se diminui para manter vínculo. Hoje, esta filha reconhece que não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa provar maturidade, compreensão ou força. O amor saudável não exige performance emocional. Afrodite ensina que a verdadeira segurança não vem do comportamento do outro, mas do lugar interno onde a filha se ancora. Quando você confia em si, o silêncio não ameaça, o tempo não assusta, a ausência não desorganiza. Filha, o amor que permanece é aquele que encontra espaço. Espaço para respirar. Espaço para sentir. Espaço para ser imperfeito sem medo de perder. Quando a ansiedade é solta, o corpo relaxa. A mente desacelera. O coração deixa de disputar controle e começa a sustentar presença. Afrodite age quando a filha escolhe não se mover pela urgência. Quando decide não reagir imediatamente. Quando entende que nem toda sensação pede uma ação. Esse é o ponto em que o amor muda de forma. Deixa de ser ansiedade e passa a ser maturidade emocional. Filha, quando você começa a distinguir o que é amor do que é ansiedade, algo se reorganiza silenciosamente dentro de você. Você para de reagir a cada estímulo. Para de interpretar tudo como sinal. Para de viver em função de respostas que não controlam o seu valor. Afrodite observa quando a filha aprende a sustentar o próprio eixo. Quando entende que amar não é se antecipar à dor, nem se proteger o tempo todo. Amar é permitir que o vínculo exista sem que ele ocupe todos os espaços da sua vida interna. A ansiedade cria pressa. O amor cria presença. Filha, o amor que nasce da presença não exige que você esteja sempre disponível. Não exige vigilância constante. Não exige que você se abandone para manter o outro por perto. Quando a ansiedade se dissolve, o desejo encontra um novo ritmo. Um ritmo mais calmo, mais verdadeiro, menos dependente de validação externa. Afrodite ensina que o amor saudável não precisa ser testado o tempo todo. Ele se revela com o tempo, com a coerência, com a forma como duas pessoas permanecem inteiras enquanto se relacionam. Filha, observe como o corpo responde quando você solta o controle. A respiração se aprofunda. Os pensamentos diminuem. O coração para de se contrair. Isso não é desistência, é maturidade emocional. Hoje, esta filha escolhe não transformar o amor em fonte de ansiedade. Escolhe não se mover pelo medo de perder. Escolhe confiar na própria capacidade de sustentar o que é verdadeiro e deixar ir o que não se alinha. Afrodite não retira o amor quando a filha desacelera. Ela revela o que é real. Se alguém se afasta quando você para de se esforçar, isso não é perda, é clareza. E a clareza protege o coração. Filha, o amor que permanece quando você está inteira é o único que vale ser vivido. O resto é apego tentando se passar por vínculo. Neste ponto, o coração aprende que não precisa se fechar para se proteger. Precisa apenas permanecer consciente. Filha, permanecer nesse novo lugar interno exige constância, não esforço. Não é algo que se conquista em um dia, mas algo que se sustenta escolha após escolha. Toda vez que você percebe a ansiedade surgindo e decide não agir a partir dela, o amor se reorganiza um pouco mais dentro de você. Afrodite observa quando a filha começa a confiar na própria estabilidade emocional. Quando entende que não precisa ser escolhida a cada instante para saber quem é. Quando para de negociar limites por medo de perder afeto. A ansiedade tenta convencer você de que, se não fizer algo agora, algo ruim vai acontecer. Mas o amor verdadeiro não funciona sob ameaça interna. Ele se fortalece na tranquilidade. Filha, existe uma diferença profunda entre se importar e se perder. Entre cuidar e controlar. Entre amar e se abandonar. Quando você aprende a permanecer presente sem invadir o tempo do outro, o vínculo respira. Quando aprende a respeitar o próprio ritmo, o desejo se torna mais íntegro. Quando não corre atrás, você se encontra. Afrodite não ensina a esperar passivamente.
Ela ensina a permanecer inteira enquanto a vida se move. Isso é maturidade emocional. Hoje, esta filha reconhece que não precisa se diminuir para ser amada. Não precisa se calar para ser aceita. Não precisa se adaptar ao que a desorganiza para manter conexão. O amor que exige ansiedade não é amor. É dependência emocional tentando se sustentar. E Afrodite não constrói vínculos a partir da dependência. Ela constrói a partir da soberania interna. Filha, quando você se escolhe, o campo muda. O outro sente. Não como pressão, mas como clareza. A ansiedade perde força quando você percebe que nada precisa ser forçado. Que o que é verdadeiro encontra espaço. E o que não é, se dissolve sem que você precise lutar. Filha, quanto mais você permanece nesse lugar de consciência, mais percebe que o amor não pede vigilância constante. Ele pede presença. E presença não se constrói com pressa, nem com medo, nem com antecipação. Afrodite observa quando a filha começa a perceber os próprios movimentos internos antes de agir. Quando reconhece o impulso de enviar uma mensagem, de buscar confirmação, de pedir garantias e escolhe pausar. Essa pausa não é repressão, é maturidade. A ansiedade quer resolver rápido porque teme sentir. O amor amadurecido permite sentir sem se perder. Permite atravessar o desconforto sem transformá-lo em ação precipitada. Filha, existe um ponto em que você entende que não precisa reagir a tudo. Que nem todo silêncio exige resposta. Que nem toda ausência é rejeição. Quando você sustenta esse entendimento, algo se desloca no campo emocional. Você deixa de viver em função do outro e retorna para si. E Afrodite age exatamente nesse retorno. O amor não se fortalece quando você se adapta demais. Ele se fortalece quando você permanece fiel ao seu próprio eixo, quando honra seus limites sem culpa, quando reconhece que não é preciso provar valor para merecer presença. Filha, amar sem ansiedade é aprender a confiar na própria integridade emocional. É saber que, aconteça o que acontecer, você não se perde, não se abandona, não se fragmenta. Afrodite não promete permanências externas. Ela sustenta coerência interna. E essa coerência reorganiza tudo ao redor. Hoje, esta filha escolhe permanecer no amor sem se contrair. Escolhe não agir a partir do medo. Escolhe confiar no tempo sem se paralisar. Quando você permanece assim, o amor deixa de ser um campo de tensão e se torna um espaço de verdade. O que precisa se aproximar encontra caminho. O que não sustenta a presença se afasta sem conflito. Filha, a partir deste ponto, não é mais necessário fazer nada. Não é preciso decidir, explicar, antecipar ou corrigir. O movimento que precisava acontecer já foi feito por dentro. Afrodite sustenta o lugar onde o amor deixa de ser ansiedade e se torna presença. Sustenta o coração que escolhe permanecer inteiro, mesmo sem garantias externas. Sustenta a filha que não se abandona para manter vínculo. O amor que nasce desse lugar não exige vigilância. Não pede pressa. Não se constrói na tensão. Ele se organiza a partir da verdade interna que agora está clara. Filha, permaneça fiel a esse eixo. Não retorne ao impulso de controlar o que não depende de você. Não volte a negociar sua paz por medo de perder. O que é real encontra espaço. O que não é, se afasta sem te desorganizar. Afrodite não precisa ser chamada com urgência. Ela responde à consciência sustentada. Permaneça, respire e siga inteira no lugar de onde escolheu amar.